Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Neste episódio, vamos falar de um autor e uma autora que representam os momentos iniciais da arte do romance no Brasil. Um é bastante conhecido, José de Alencar, de obras como Guarani e Iracema. A outra, embora popular em sua época, passou o século XX esquecida e agora vem sendo relançada, Júlia Lopes de Almeida, autora de A Falência e A Intrusa, entre outros. O primeiro a atuar foi Alencar, nascido em Fortaleza, também prolífico no teatro e como polemista nos jornais. É considerado o nome-chave do que se denominou de romantismo na literatura brasileira, com a sua dimensão indigenista e nacionalista. Morreu cedo, aos 48 anos, e seu amigo Machado de Assis o tornou patrono da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras, cadeira esta que o próprio Machado de Assis ocupou. Júlia Lopes de Almeida nasceu no Rio e foi incentivada pela família a estudar e escrever. Apesar de a literatura não ser exatamente o lugar de mulheres naquele tempo, publicou romances e contos, por muitos é considerada patrona da literatura infantil, foi abolicionista, também atuou na imprensa e produziu para o teatro. Já no começo do século XX, ela fez parte do grupo que fundou a ABL, mas como vamos ver nesse episódio, ela mesma não pôde ser aceita. Estão aqui comigo nesta conversa o João César de Castro Rocha, crítico literário, ensaísta e professor. Se tornou mestre e doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e fez um segundo doutorado em Stanford, nos Estados Unidos. É professor hoje nessa mesma UERJ, autor de obras de grande repercussão, cerca de 2 dezenas de títulos, entre os autores estudados por ele, Machado de Assis, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Premiado diversas vezes, vou citar o prêmio Mário de Andrade, da Biblioteca Nacional, e o de Ensaio e Crítica Literária da Academia Brasileira de Letras. A outra convidada é Juliana Leite, também do Rio de Janeiro, romancista premiada da nova geração da literatura brasileira. Seu romance de estreia, Entre as Mãos, recebeu os prêmios Sesc e APCA, foi finalista do prêmio Jabuti e semifinalista do Oceanos. Foi publicado na França, teve direitos vendidos para o cinema. O mais novo romance, Humanos Exemplares, saiu em 2022 pela Companhia das Letras. No exterior, eu registro que ela foi selecionada para a residência artística da revista de arte contemporânea Triple Canopy, de Nova York, e seu conto My Good Friend, publicado pela Paris Review, recebeu o prêmio O. Henry. Uma alegria muito grande ter vocês dois aqui. Eu admiro vocês demais. Eu quero começar perguntando para a Juliana, já que nossos dois autores aqui, o Alencar e a Júlia, são muito férteis escrevendo um folhetim, eu queria perguntar para a Juliana o que é um folhetim e por que essa forma é tão importante na história do gênero romance e na formação de público leitor. Prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite, Josélia. A admiração é completamente recíproca. João também. Muito bom estar aqui com vocês para conversar, especialmente sobre a Júlia, essa mulher extraordinária. É importante entender, né, o que foi o folhetim, para entender também o que foi a carreira da Júlia. Essa história é muito saborosa para todo leitor conhecer, né? O folhetim ele nasce não como um gênero literário, né, mas ele nasce na França como um aproveitamento do jornal, né, de um rodapé de jornal, que era um lugar não muito utilizado, e 2 donos de jornais resolvem usar esse rodapé para publicar histórias, como um espaço que poderia ser melhor explorado do ponto de vista até capitalista, né, como poderíamos explorar um melhor espaço de um jornal. Só que, de fato, como rodapé, a história não cabia inteira, né, de cabo a rabo, e eles começaram a cortar essas histórias para que ela pudesse caber nesse espaço de rodapé, e começaram a perceber que alguns ajustes de características técnicas, digamos assim, ou de linguagem, seriam bem-vindas para que o leitor, que a essa altura se torna um leitor muito diverso, vários tipos de leitores lendo as mesmas histórias, pudesse acompanhar, ainda que ele não lesse desde o início a história. Então entram características de texto que não existiam antes, de, por exemplo, cortes
específicos do texto que gerem suspense ou que gerem o desejo de continuidade de leitura. A própria temática, né, o tipo de assunto que poderia cobrir essa gama de leitores de uma maneira mais ampliada, digamos assim. O final de efeito que gerasse o desejo pelo próximo texto, ou até o olhar correr para aquele rodapé como uma área de desejo do jornal. E acho que ali acontece uma coisa bem importante de entender o que foi o folhetim, que é o início de uma comunicação do leitor com o jornal, questionando ou pedindo por alterações ou manifestando o desejo diante da leitura. Que acho que aí é um fator importante de entender como que o folhetim começa a ser tanto um objeto de criação de quem estava escrevendo, mas também influenciado pelo olhar de quem estava do outro lado e que passa a desejar certos personagens apareçam mais, que outros tenham menos destaque, que tenham empatia por uma certa temática e outra não. Isso começa uma certa correspondência que altera também a recepção, né, e a relação do escritor com o texto que estava sendo publicado. No Brasil, acho que é importante entender que naquela ocasião o preço do livro, né, a gente não tinha tantas imprensas, máquinas, né, mesmo de imprimir no Brasil, o preço do livro era muito alto, o que significava, obviamente, que tornava elitista, o objeto livro se tornava elitista, e essa entrada da literatura no jornal, não sei se a gente pode usar necessariamente a palavra democratizar, porque talvez até o jornal também não cobrisse Brasil da maneira como a gente pensa hoje, né? A distribuição de jornal e tal, mas de fato cria um acesso maior, tanto para o leitor ter contato com literatura, como para os próprios escritores terem mais um espaço de distribuição, digamos assim, dos seus escritos e de desejo de escrever, né? Acho que é importante pensar, por exemplo, que a palavra folhetinesco, né, o adjetivo folhetinesco, ganha num certo momento um tom até pejorativo, né, e acho que isso tem muito a ver com essa gênese de um texto que é feito para uma fruição desejosa de consumo, né, e esse corte ser planejado, quase uma necessidade de diferenciação até do que seria o romance folhetim, que é premeditado para caber num certo espaço de jornal, com corte, com desejo de continuidade, com pedidos, digamos assim, de interação com o próprio texto e o consumo do jornal, mas também o romance em folhetim, né, que aí passam a ser convites dos jornais para que escritores que tinham uma certa proeminência ou que estavam com um sabor de popularidade, com possível popularidade naquele momento, fossem convidados para publicar naquele espaço do folhetim e começassem a interagir com onde possivelmente o corte poderia ser feito dentro de um planejamento literário, estético e de linguagem, né? Então é muito difícil pensar que não existiu uma influência, né? De fato, o folhetim altera a distribuição, né, da literatura do leitor. E acho que seria quase uma ingenuidade pensar que um acontecimento tão grande como esse não influenciasse na maneira como o escritor, convidado para escrever ou desejoso de ter aquele espaço eventualmente para escrever, não começasse a pensar de alguma forma como que o seu trabalho poderia ser colocado ali. Nas artimanhas e surpresas e para poder fisgar o leitor. Fisgar o leitor. É interessante pensar nisso, né? Até como que isso tem, né, essa origem tem influenciado ali alguns escritores, acho que mais objetivamente identificável, outros nem tanto, né? Mas é interessante pensar como que até hoje existe, você pode identificar, né, algumas características que têm origem lá nessa história de pensar, por exemplo, ainda hoje a gente vê alguns cursos, umas oficinas de escrita criativa, que inclusive de maneira muito objetiva, né, chamam como escrever inícios perfeitos, como capturar o leitor desde a primeira linha, alguns valores relativos ao texto, que quando você vai olhar lá a origem de como os textos estavam sendo publicados no folhetim, existe uma dinâmica, claro, hoje muito alterada pelas redes sociais, muito alterada por uma impaciência do leitor ao se entregar para uma experiência estética. Tem, né, as camadas são muitas, a complexidade está aí, mas existe, é possível identificar um fio, né, que ordena as duas coisas. E nas novelas hoje a gente tem
a presença desses artifícios folhetinescos, né? Sim. Acho que das novelas desde sempre, né? Se você for pensar, por exemplo, não só na forma, mas não é interessante que, por exemplo, as novelas também sejam regidas pelo olhar do espectador, que eventualmente mata um personagem, né? Altera um protagonista, coloca um protagonista na sombra e traz um outro personagem que de repente não era o premeditado pelo autor para aparecer, e ele que vem para... Ele cresce, né? Ele cresce. Acho que também nas séries, né, que a gente vê mais recentemente, como que de uma temporada para outra as coisas se alteram segundo os debates que foram gerados, ou debates sociais que começam a acontecer invadem a criação das próximas temporadas, e como que essas coisas criam uma correspondência muito forte entre o presente e a interpretação estética daquele produto, né? Que é uma coisa que, de outra maneira, a gente vai falar sobre isso, a Júlia também estava muito atenta, de como que o presente deveria entrar e poderia entrar na obra dela. Vamos começar um pouquinho antes com José de Alencar, que, além de ser um exímio autor, né, de folhetins, traz essa visão de Brasil, que é uma visão que vai ficar muito forte, esse começo de ideia de uma brasilidade, né, e ele representa também um pensamento para o país, né, naquele momento, um país que está se formando, né. Eu queria que você contasse um pouco que projeto era esse do Alencar. Tá. Essa questão é tão interessante, Josélia, porque eu acho que há dois níveis. Há um nível que nós repetimos sempre e que foi ditado pelo próprio Alencar. Em 1872, 71, 72, o Alencar foi o primeiro autor da literatura brasileira a firmar um contato de exclusividade com o editor. Na época, o único editor que de fato importava, que era o Garnier. E ele foi muito criticado, porque o acusavam, diziam assim: você agora começará a produzir em massa para atender à musa industrial. Era a expressão da época. Naquela época, né? Musa industrial, é genial, não é? E não para corresponder à sua inspiração. Então ele publica Sonhos de Ouro, um romance de 1873, e acrescenta um prefácio, que é um prefácio notável. E a nossa percepção do Alencar vem deste prefácio. Ele chama o prefácio Bênção Paterna. E é uma resposta aos que acusavam de ter cedido à musa industrial. Então a ideia da musa industrial, ele contrapõe um projeto de país, que é uma espécie de Balzac em tom menor. Porque se o Balzac escreveu a Comédia Humana, o Alencar diz que o projeto dele era escrever uma comédia brasileira. E esse texto é muito importante, na verdade, porque ele falece muito jovem, como você mesmo disse, aos 48 anos, em 1877, 4 anos depois de escrever esse prefácio. O que ele diz no prefácio? Ele diz assim: a minha literatura trata do Brasil e trata de todas as etapas cronológicas da civilização que ainda não há. E esse advérbio, ele domina toda a cultura brasileira. Ele está no Macunaíma, ele está na história literária do Silvio Romero. Nós ainda não somos de todo, nós ainda não nos formamos. Ainda hoje, não é? 2024 nós seguimos dizendo o mesmo. Então, o Alencar Tony dizia assim: havia um período anterior à chegada dos portugueses na sua literatura, basicamente o Birajara. E há um momento imediatamente anterior à chegada do português e imediatamente posterior à chegada, Guarani e Iracema. Mas, sobretudo, Iracema. Haveria um outro momento, que seria o Brasil colonial. E aí você tem inúmeros romances. Tem as primeiras novelas que ele publicou, que, na verdade, o primeiro livro publicado não foi o Guarani, foi uma combinação da Viuvinha e os 5 Minutos, que é de 1856. Tem os romances urbanos, Senhora, Lucila, tem os romances regionais, Nordeste, Tio, o sertanejo, o gaúcho. E ele diz, então, que ele trata do Brasil, antes da chegada dos portugueses, o Brasil colônia e o Brasil independente. Então, ele apresenta-se a si mesmo como o verdadeiro intérprete da nação. E o seu projeto ficcional seria, através da literatura, cobrir literalmente tanto a história, ou seja, o tempo, quanto a geografia, o espaço brasileiro. Isso na superfície. E nós aceitamos completamente a autodefinição do Alencar. E eu creio que a razão pela qual nós vemos o Alencar, porque a verdade é que nós vemos o Alencar em chave menor. Sempre quando nós comparamos Machado e Alencar, o Alencar está bem abaixo. Como disse o Roberto Schwartz no Vencedor das Batatas, ele diz mais ou menos assim: a vocação do Alencar é levantar problemas que Machado resolve. Basicamente é como nós entendemos o Alencar. Mas há um outro Alencar muito mais interessante. Para ser breve, bastaria fazer uma leitura subversiva da trilogia indianista. Guarani, de 1857, que, aliás, começou como folhetim.
Ele começou a publicar no dia 1 de janeiro de 1857, publicava todos os dias, ele era editor do Diário do Rio de Janeiro, então ele aproveitou para publicar o Guarani como folhetim. Foi o maior sucesso da cultura brasileira até então, provocou uma comoção nacional. As pessoas se reuniam nas grandes cidades, compravam o jornal, ficavam debaixo dos postes de iluminação, chorando, lendo em voz alta, lendo em voz alta, e as pessoas cercando, a pessoa com a melhor voz lia, se emocionavam, comentavam. Foi um sucesso. Mas olha que interessante, Juliana, pelo que você disse. Foi o maior sucesso da literatura brasileira até então, da cultura brasileira, de criar uma cultura a partir da palavra. Logo depois que terminou a publicação em folhetim, ele, pela tipografia do Diário do Rio de Janeiro, ele publicou o Guarani em 2 livros. Ele escreve depois dizendo: que decepção, ninguém comprou os livros. Eram muito caros. Eram caros. E não era tão fácil de ter acesso quanto o jornal. Mas a trilogia indianista, o Guarani, 1857, Iracema, 1865, Birajara, 1874, que fecha esse arco de toda a obra do Alencar. Mas uma leitura cuidadosa da trilogia indianista primeiro mostra a primeira representação forte do genocídio na cultura brasileira, que é Iracema. Iracema não é uma história romântica. Iracema é a história de uma mulher abandonada, que é Iracema abandonada por Martim, para ter um filho sozinha. Quando Martim retorna, ela falece e deixa o filho nas mãos do Martim. Quer dizer, é o primeiro feminicídio da literatura brasileira. Iracema é uma história de um genocídio. É a destruição completa da Iracema enquanto pessoa e da sua cultura. O Guarani é a impossibilidade real do acordo harmonioso das complexidades e conflitos brasileiros. O final do Guarani, o solar do Antônio Marisa, explode, que é o inferno. E depois Ceci e Peri enfrentam o dilúvio. E o romance termina absolutamente na deriva, não se sabe o que aconteceu. Iracema principia na deriva, de Martim e Moacir, que é o filho da dor e do sofrimento. O Birajara, que é o último romance da série, o que faz o Alencar? Ele vai reduzindo a complexidade. No Guarani, você tem, já é o período da União Ibérica, entre 1580 e 1740, você tem várias tribos indígenas, você tem a Cecília, que é portuguesa loura, de olhos azuis, como o Martim, que é louro, são personagens autênticos sol. Em torno a eles todos giram. Você tem um italiano loredano, você tem a primeira mestiça da literatura brasileira, Isabel, que é uma pessoa que é uma vilã, em boa medida porque é mestiça. Então, diante dessa complexidade, no final do romance, o universo explode, literalmente. No segundo romance, Iracema, ele reduz radicalmente a complexidade. Agora, só o que há são indígenas e o português ou o descendente do português. No terceiro romance, ele reduziu ao máximo a complexidade. Agora só há indígenas, e mesmo assim o resultado é o conflito e a impossibilidade da cultura. Então, há um Alencar que na superfície é o Balzac em tom menor. E ele escreveu a comédia brasileira, que lindo, ótimo. Há um Alencar mais interessante, em que, pelo avesso, o que ele realmente mostra é que uma civilização como a brasileira é marcada pela violência desde os seus primórdios e que a sua possibilidade de realmente transformar o país numa nação é precária. É precária porque nós nunca discutimos de fato a violência. É um Alencar novo, não é? Sim, é bem contemporâneo. Né? Pode ser lido de outra maneira agora. Né? Juliana, conta como é que foi para a Júlia transitar aí nessa cena literária que não era muito afeita a mulheres e não tinha tantas mulheres participando. E que obra é essa que ela cria? Né? Sim. Não era nada feita mulheres participando do meio literário, né? Acho que não só do meio literário, né? Ver mulheres profissionais, assim, exercendo profissão fora do meio familiar, mulheres que não eram totalmente dedicadas à família, ao lar, a ter filhos e tal. A Júlia, ela tem uma trajetória muito sui generis e ela, de fato, conseguiu fazer uma trajetória extraordinária e quando você lê a obra dela e entende a trajetória dela, é um absurdo. Você não consegue compreender como que a Júlia não faz parte do cânone, como que a gente não lê a Júlia, inclusive em comparação com outros autores que são muito facilmente colocados em listas nas escolas e vestibulares e tal, né?
Bom, Júlia Lopes de Almeida, ela nasce em 1862 no Rio, né, filha de portugueses. É uma família que vive parte em Campinas, tem um período em que ela vive em Paris, eles são uma família rica, ela tem acesso à educação formal, que é um dos principais temas dela, inclusive, não só como escritora, como construtora de personagens, mas também como observadora da vida carioca e da sociedade, né? Ela foi uma cronista muito relevante, muito importante, ela é contemporânea de João do Rio. Ela escreveu por 30 anos uma coluna que chamava 2 Dedos de Prosa no jornal O País, que era uma coluna de capa, né? Aparecia na capa semanalmente. Então é muito importante pensar que ela era uma mulher que cobriu com os próprios olhos, né, 30 anos de observação, mais de 30 anos da sociedade, e foi lida por pessoas que cresceram dialogando com o olhar de uma mulher para a sociedade, né? O pai dela foi um grande incentivador para que ela pudesse escrever, o que não era nem de perto uma coisa comum de acontecer. Ela foi alfabetizada pela irmã mais velha, que isso sim era uma coisa comum de acontecer na época, e tem um relato saborosíssimo do momento em que ela começa a escrever, que ela conta isso numa entrevista para o João do Rio, que ela diz que ela se trancava no quarto, ela tinha, né, tomava o cuidado de fechar a porta para poder escrever, para poder começar a compor alguns versos, porque ser flagrada escrevendo criaria problemas. Então ela precisava, né, garantir que aquilo fosse um gesto privado. Até o momento em que ela se distrai, ela narra dessa forma, que ela fica embevecida pela imaginação em cima daquele papel, não escuta os passos da irmã, e a irmã flagra ela escrevendo e ameaça entregar para o pai aquela escrita, né? E, de fato, a irmã faz isso, entrega aqueles papéis para o pai. A Júlia se diz apreensiva naquele momento, porque ela achava que não só aquilo poderia gerar problemas com o pai, mas pior, poderia gerar uma falta de acesso ao papel, né? Não ao papel de maneira metafórica, né? Que aqueles momentos ali de prazer escrevendo não pudessem escrever, mas não pudesse acontecer. Mas não é isso que o pai faz. Eu acho que o pai lê aquilo que Júlia está escrevendo e vê ali uma escritora nascendo. E a família era uma família de educação formal, eles eram interessados nas artes. A mãe da Júlia era uma musicista. E o pai faz uma coisa muito adorável e, ao mesmo tempo, esperta de perceber o talento daquela filha, que ele encomenda para ela uma crônica. Pede que ela escreva sobre uma atriz italiana de uma peça que ela assistiu, que ela se mostra entusiasmada com a peça. Ele encomenda aquela crônica dizendo que ele publicará em nome dele, que ele precisa publicar um texto, e faz aquela encomenda. Ela escreve a crônica e ele publica no nome dela, faz uma surpresa para ela. E ela tem uma espécie de inauguração de um olhar do outro sobre ela como escritora, que é um momento fundamental para que ela se encoraje e que para aquela carreira passe a acontecer. Ela é uma jornalista profissional, então ela é uma mulher que, para aquela época, ela vivia da escrita, uma coisa absolutamente incomum de acontecer, mas tem alguns traços de personalidade dela que eu acho que são importantes também da gente observar. Em muitas medidas, a Júlia é uma mulher de vanguarda, porque ela ocupa um lugar que não é frequentemente ocupado, inclusive no jornal, né, podendo observar e falar sobre as coisas, dar a fotografia dela de observação da sociedade. Isso está acontecendo. Ela tem, muito antes até do termo feminismo acontecer, ela já estava ocupada de coisas que depois o feminismo vai tratar, né, como... Ela já estava falando de voto feminino naquela época, né? Ela já estava falando de a importância da autonomia financeira da mulher, que inclusive aparece em várias obras dela. Personagens femininas que precisam passar por desamparo financeiro e descobrir como sobreviver. É uma temática que se repete. Sororidade, sabe? Coisas assim que só iam ganhar nome muito tempo depois. E a Júlia já estava preocupada em retratar ali. Ela tem uma predileção por desenvolver histórias que sejam tocadas por mulheres, ainda que ela tenha estratégias para isso acontecer, para não perder o leitorado masculino. Acho que é legal a gente falar disso daqui a pouco. Mas o meu ponto era que, apesar dela ter sido uma mulher
de vanguarda em vários aspectos, por ter sido muito bem-sucedida, publicar muito, ser muito lida, ter tido sucesso financeiro, inclusive, com as vendas, né? No Rio de Janeiro ainda existe hoje a casa onde ela morava com o marido, Filinto de Almeida, né? Que era um poeta português, e que eles compraram com dinheiro de venda de livro da Júlia. Ela Isso tinha, que é muito interessante, não é? Que ela pudesse estar ganhando dinheiro vendendo livros no Brasil. Ganhar dinheiro vendendo livro, publicando em folhetim, sendo palestrante. Ela era conferencista, ela estava o tempo todo articulando encontros na Casa Verde. O jardim da Casa Verde servia de lugar para que as pessoas pudessem se reunir. Existem registros de que 2 reuniões para a criação da ABL aconteceram tendo a Júlia como anfitriã, né? Ela fez parte do primeiro grupo de pensadores do que seria a Academia Brasileira de Letras. E tudo isso estava acontecendo no bojo de uma mulher que era casada, que teve 4 filhos, que tinha uma vida familiar absolutamente tradicional. Você vê as fotos da Júlia, é uma experiência interessante de ver essa trajetória profissional brilhante, de escrever muito, publicar muito, ser bem-sucedida. E a foto dela é de uma mulher, as pessoas chamavam ela de Dona Júlia. Aquela mulher, sabe, sólida, com camafeu, com cabelo arrumado, cuidando dos 4 filhos. Talvez uma aparência antiquada para uma postura tão moderna. Uma aparência tradicional, né, muito comum daquela época. Mas tocando a vida, sabe, sem que as duas coisas configurassem contradição. Ela era capaz de fazer isso. E eu tenho a sensação de que esse traço acabou compondo uma personalidade conciliadora que fez a Júlia passar por baixo do radar, do incômodo com o status quo ali masculino, né? É interessante ver algumas fotos em que a Júlia está perfilada com 10, 12 homens e ela está ali, ocupando aquele lugar, transitando nas reuniões, sendo convidada para os debates, sendo escutada, né, e considerada, apesar de, ao fim e ao cabo, por exemplo, como a história da ABL, ela não tenha podido ocupar a cadeira número 5, que era, em todos os encontros, né, de debate, seria dedicada a ela. E o que existe de registro é que teve um racha, né, das pessoas, os votantes que queriam que ela ocupasse a cadeira, mas perdeu o voto para todos os outros que achavam que o modelo francês devia ser seguido e mulheres não poderiam ocupar a cadeira, né? A triste anedota é o Filinto, o marido dela, ter recebido a cadeira como uma espécie de vamos dar para a família, né? Já que a Júlia não vai receber, que a família receba. Mas o próprio Filinto se manifestou para o João do Rio também, numa entrevista, dizendo que aquilo era errado, que aquela cadeira pertencia a Júlia, que era a Júlia que tinha que estar ali. Ela teve, de certa forma, muitas sortes, né? A sorte de ter nascido numa família abastada, a sorte de ter tido um pai que incentivou. Ela teve meios para que as coisas acontecessem, para ser uma mulher editada, para ser uma mulher publicada e tal. E também de ter encontrado um companheiro que topou a construção da família em paralelo com a evolução profissional dela, inclusive reconhecendo o fracasso de ocupar um lugar que, na verdade, pertenceria à companheira, né? Isso tudo muito incomum, né? Como um cenário geral, assim, de fato, tudo muito, muito incomum. E por isso é de espantar, né, que quando ela morreu, depois de ter publicado A Falência, que é o best-seller dela, mas também considerada a obra-prima dela, né? Um livro que poderia facilmente ser fruto de estudos comparativos com Madame Bovary, com Ana Karenina, porque trabalha em torno do adultério feminino, mas de uma perspectiva muito peculiar e muito original, né, na mão da Júlia. Ela vende muito, morre e vai, aos poucos, sendo esquecida, né? Os livros vão parando de ser publicados, os debates vão parando de acontecer. E aí eu acho que é importante pensar, a professora Ana Fedres, da UF, tem um estudo super amplo e completo e muito interessante em torno da Júlia, muito material registrado por ela, né?
sobre a Júlia. E a questão que ela levanta o problema não é que as mulheres não publicassem, não escrevessem e tampouco não publicassem, porque sim, elas escreviam e sim, elas publicavam. A questão é que elas saíam das listas. Elas saíam dos registros. Elas saíam do campo histórico da coisa. Então, por exemplo, hoje é uma coisa que a professora Ana fala, se você quer fazer um estudo dessas mulheres, você precisa ter uma musculatura de pesquisador que vá a fontes que não são registradas, você tem que cruzar dados, você tem que ir fazendo suposições e sustentando as suposições até conseguir que elas sejam confirmadas, porque elas não fazem parte desses registros, né? Esse processo de apagamento foi sendo feito ao longo de muito tempo de quem vai ficar de fora. Né? E o nome de uma mulher prontamente ficou de fora, como o nome da Júlia. Né? E o autor certamente entra na lista. Contemporâneos dela, todos, né? Todos os contemporâneos dela. Tem um registro bem interessante de fazer, porque a Júlia escreve o primeiro romance dela, o Memórias de Marta. É o primeiro romance brasileiro encenado num cortiço. Né? 1 ano antes da publicação do Cortiço pelo Aloysio de Azevedo. Isso não só não é registrado, como não existem estudos comparativos, assim, que seriam facilmente levantados do olhar, né, de uma mulher e até do ponto de vista narrativo, que um dá e o outro dá. A Júlia tem um traço como escritora, assim, da estética dela, mas também como uma pesquisadora da linguagem, que é notável. Ela é capaz de escrever sobre os pobres, sobre uma classe que ela jamais frequentou, digamos assim. Ela nunca foi dessa classe, ela não experimentou isso. Né? E ela é capaz de escrever com a mesma pele, com a mesma empatia, de dentro, sem que isso signifique nenhum tipo de olhar externo, ou de olhar pitoresco, ou de objeto distanciado, né? Ainda que às vezes ela pratique o narrador em terceira, tão clássico para a época, mas sempre com uma maestria, sabe, de deixar a coisa falar por si, ainda que ela fosse essa observadora distante, exato. João, fascinante, hein? Fascinante. Júlia demais, né? O pai, o marido, é tudo tão incomum para a época, não é? Muito incomum. Muito incomum. Esse apoio que o pai deu é notável. E para a época, estamos falando do quê? De 1880, 1890, não é? Isso. Exato. Incrível. Final do século. Uau! João, o Alencar, ele representa o escritor intelectual brasileiro daquela época, né? A família dele é uma família de excelente recurso. Ele leu os franceses, né? Ele tem viveu 48 anos e produziu bastante, então ele tinha a possibilidade de se dedicar ao trabalho intelectual, né? E tem um fator interessante aqui, chegando já à Academia Brasileira de Letras, que o Jorge Amado, ao entrar na cadeira 23, ele teve que fazer o discurso falando, né, do patrono, que era o José de Alencar, e do primeiro ocupante, que era o Machado de Assis, né? E ele diz mais ou menos o seguinte, que o Machado poderia ser excelente pela técnica e ele poderia ser imitado. E que o Alencar era muito difícil, impossível de imitar, porque o Alencar trazia a vida. E a vida não se podia imitar. A vida você vive. Então, o autor, para chegar perto do Alencar, teria que viver a vida. Né? Então, fazendo um pouco um paralelo sobre uma origem abastada, possibilidade de dedicação intelectual, e, no entanto, conhecer essa vida, escrever sobre essa vida. E queria que você pensasse um pouco isso do ponto de vista também de uma teoria literária. Geralmente essas divisões binárias, elas são muito úteis e são muito sedutoras, porque elas permitem encaixar um número grande de autores. Mas eu sempre procuro relações triangulares, acho que são mais interessantes. Sim. O Milan Kundera, na arte do romance, que é posterior ao discurso do Jorge Amado, mas diz algo muito similar. Ele diz que há 2 grandes tradições no romance. A tradição de Waterloo, que seria realista, ele está pensando no Stendhal, mas não só, e a tradição cervantina, que seria com imaginação, linguagem picaresca, uma outra forma de pensar a literatura. O Carlos Fuentes fez um discurso curiosíssimo no México, em que o discurso se chama assim, Machado de la Mancha. E ele diz que o Machado de Assis é o único escritor em toda a América Latina, e mesmo na Espanha,
que até o século XIX retoma a lição cervantina. Estavam todos reféns da lição Waterloo. O que o Jorge Amado faz é algo similar. Quer dizer, haveria, então, um escritor técnico, de domínio formal, a roda da biblioteca. Não a roda do quarto, mas a roda da biblioteca. E haveria o escritor vida. Quer dizer, um escritor que transforma a vida em escrita, o outro escritor que, pelo contrário, subordina a escrita à vida. É perfeito. Dá para começar, é um bom ponto de partida. Mas eu incluiria um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é importantíssimo. E eu acho que o Jorge Amado ganha se incluirmos o terceiro elemento. Então nós teríamos, então, uma literatura de caráter psicológico, formal e técnica, uma literatura vitalista, essencialmente ligada à vida, mas falta algo aqui, que é uma literatura que tenha como base o entretenimento. Isso é muito importante, nós geralmente esquecemos. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, olha que interessante, uma parte considerável dos autores que não entram nas famosas listas canônicas, e que, portanto, não são objetos de dissertação de mestrado, nem de tese de doutorado, embora, como nota ao pé de página, isso não faz a menor falta para autor algum. Mas são geralmente aqueles autores que têm grande sucesso popular. Por muito tempo no Brasil, 2 autores ficaram excluídos de uma investigação acadêmica séria, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Em boa medida, porque eram os únicos autores que viviam de direitos autorais durante muito tempo no Brasil. Na tradição folhetinesca. Exatamente, exatamente. Por exemplo, um autor como Paulo Coelho, que não é em nenhuma circunstância estudado na universidade, em boa medida, porque o Paulo Coelho é o primeiro autor brasileiro que tem direitos autorais transnacionais planetários. Então, essa é uma questão bem interessante. Há também a vertente do entretenimento, muito importante para Alencar, que a Júlia de Almeida Lopes sempre considerou, que é a inclusão do leitor de uma outra forma na própria escrita. Então, nesse sentido, eu ampliaria esse diapasão. Se nós ampliarmos esse diapasão, nós podemos ver, por exemplo, que não é tão verdade que o Machado é apenas técnico e formal alheio à vida. Não é tão verdade que o Alencar seja apenas aferrado à vida sem preocupações formais. É minha impressão que o Jorge Amado, ao proferir esse discurso, ele está glosando sem citar, o que é bem típico do Jorge Amado, porque o Jorge Amado tinha muita leitura, você sabe isso melhor do que todos nós. O Jorge Amado lia muito, ele era um leitor voraz, mas na superfície ele se apresentava como puramente instintivo, mas ele leu muito o Jorge Amado, ele realmente conhecia profundamente a literatura brasileira e a literatura contemporânea. Eu acho que ele está glosando um texto do Alencar, que é um texto que sempre me comoveu muito, que é o Come Porque Sou Romancista. Todos conhecem, não é? É um texto que me comove pela precariedade, absoluta precariedade. O Alencar descreve como que ele se formou escritor. Então ele diz, o que ele tinha para ler lá no interior do Ceará? E o pai era um senador importantíssimo. O pai do Alencar, o senador Alencar, é considerado um dos maiores oradores da política brasileira de todos os tempos. A avó dele, a Bárbara de Alencar, foi uma figura importantíssima, revolucionária. Isso. O golpe da maioridade, de 1840, que torna o Dom Pedro II imperador aos 14 anos de idade para evitar a dissolução do país, foi tramado na casa do pai do Alencar. O Alencar presenciou. Jovenzinho, em 1840, o Alencar tem 11 anos. Então o Alencar descreve, o que ele leu? Saint Clair das Ilhas. Não leu nada, não tinha livros. Ele diz que o primeiro esboço de romance que ele fez, que era um cataparte, uma coisa enorme, que havia um amigo do pai dele que sempre ia fumar charuto com o pai. E que o amigo do pai dele, para acender o charuto, pegava umas folhas que ele achava que não eram nada e acendia o charuto com as folhas. É o primeiro romance do Alencar, que é uma metáfora selvagem da precariedade da formação do Alencar. Então o Alencar diz, no Come Porque Sou Romancista, ele diz assim, hoje dizem que a minha literatura, especialmente Iracema, os romances indianistas, deve muito a Cooper e a Chateaubriand. E ele diz, não... Toda a minha literatura foi definida numa viagem que eu fiz criança, passando pelas terras do Ceará, que é a vida, que é essa experiência vital. Eu acho que daí que o Jorge Amado retira essa ideia, que é uma bela ideia. Mas eu acho que é mais complexo do que isso. Porque, por exemplo, se você pensar no folhetim, um autor como Machado de Assis, todos os romances do Machado de Assis, com exceção de 2, que é Dom Casmurro e Helena, tiveram publicação periódica, ou jornal ou revista. Então, quando você vê os primeiros 4 romances do Machado, mesmo Helena, é tudo igual. Um número aproximado de capítulos
Cada capítulo tem mais ou menos o mesmo número de páginas. E por quê? Porque ele tinha que adaptar a publicação ao meio periódico. Quando ele faz a Revolução Brás Cubas, a primeira revolução que ele faz é na parte gráfica do folhetim. Porque ele publicou inicialmente Memórias Póstumas de Brás Cubas numa revista, em 1880. E havia um problema, é que ele não seguia a regra de ouro do folhetim, que era criar o suspense. É que vocês são muito jovens, eu tenho mais idade que vocês. E eu sempre assisti novela. Quando eu era criança, nas novelas havia algo notável que depois se perdeu. Eu acho que você não deve ter visto isso, Juliana. Que era assim, a novela começava e não começava. Eram as cenas do último capítulo. Aí passava uma brevíssima sinopse do último capítulo. E quando terminava o capítulo do dia, entrava no ar cenas dos próximos capítulos, que é uma forma gráfica de estabelecer esse gancho do folhetim. O Machado rompe com isso, apenas em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Antes não, ele obedecia fielmente o modelo. Porque Memórias Póstumas de Brás Cubas tem capítulos de 4 linhas, tem capítulos longos. Tem um capítulo famoso, que tem uma história engraçada, da primeira tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas para o francês, que tem um capítulo a menos. Por que um capítulo a menos? Há o famoso capítulo que é assim: ou muito me engano, ou escrevi um capítulo inútil. Vocês lembram? O tradutor francês, inspirado em Descartes, pensou, bom, se o capítulo é inútil, eu não traduzo. Então tem um capítulo a menos. A primeira edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito genial. Juliana, queria que você retomasse essas duas obras que me parecem contar muito de como é que escreve a Júlia, né? Quais são as características dessa obra, que é A Falência e Memórias de Marta. Tem um traço geral que eu acho que é importante de entender da Júlia, que é essa presença muito forte de personagens mulheres, né? Não só acontecendo, conduzindo a trama, mas também funcionando como anteparo para que as personagens principais reflitam sobre coisas e mostrem o olhar delas sobre a sociedade. Ela tem uma característica deliciosa de leitura, para ler os livros da Júlia, que ela deixa as personagens falarem sobre si e se mostrarem nos diálogos, que não é uma coisa, quem escreve sabe, assim, não é uma coisa nada simples de se fazer, né? Tirar da mão do narrador e deixar que a fala das personagens diga exatamente o que elas estão pensando, tirando bastante da psicologia e deixando que as coisas aconteçam, né? A Júlia é uma autora muito ligada ao presente, muito ligada ao que estava acontecendo no país, talvez até um traço que caminhasse bastante de mão dada com a cronista, com o que estava acontecendo, né, naquele momento. No Memórias de Marta, que é esse primeiro romance dela, inclusive é notável ler ele e pensar que aquele foi o primeiro romance, porque já tem ali toda uma estrutura de alguém com um manejo muito delicado e evoluído, digamos assim, ao mesmo tempo, sabe, da linguagem. E ela conta a história, primeiro de tudo, um romance narrado por uma professora, então alguém que passou por educação formal, que é esse tema tão importante socialmente para a Júlia também, que tem um olhar e um manejo da linguagem de quem foi professora e que está olhando para trás para essa vida vivida num cortiço a partir de uma tragédia familiar, que é a morte do pai. Era uma família, mãe, pai e filho, e filha, a Marta, que era abastada, eles viviam bem, eles tinham boas condições. O pai morre logo no começo do livro e elas precisam ir para um cortiço porque não sabem sobreviver sem a figura masculina. Não sabem fazer dinheiro sem a figura masculina. E ela vai colocar essas personagens num cortiço em São Cristóvão, no Rio, convivendo com outras mulheres que fazem trabalhos domésticos para tentar sobreviver. E passa a acontecer uma coisa que é o que o leitor vai acompanhar, que é a mãe da Marta, que é uma passadeira, impulsionando a Marta para que ela altere o destino de mulher, e eu digo entre aspas, né, porque isso é citado pelo livro. O que seria o destino de mulher? Sofrer. Viver uma vida de sofrimento, de estar à margem da sociedade e padecer, não ter prazer, não ver beleza, não poder manifestar a própria criatividade, né?
E essa mãe impulsiona a filha, mas um livro que eu acho que é importante também, além desse ponto que a gente já levantou, de falar do cortiço, antes que, né, o cortiço mesmo do Aloysio de Azevedo fosse lançado, é um livro que trata de temas, por exemplo, como saúde mental. Uma coisa absolutamente delicada e fora da página, né, para aquele momento. Essa mulher, ela passa a se sentir ansiosa com aquelas condições, ela quer sair do cortiço a qualquer custo, se sente mal e é mandada ao médico. Porque é o que se fazia, mandava um médico. E o médico diagnostica ela como histérica. E diz a ela, para se curar da histeria, você precisa se casar. Dá como uma espécie de... O seu remédio é se dedicar a uma vida doméstica e familiar que te impeça de pensar. É a patologização de uma questão socioeconômica, sociocultural. Completamente, completamente. E o que é notável do ponto de vista literário? Tudo isso que eu estou te contando já é uma interpretação e algo que eu estou retirando para compartilhar com o leitor que está nos ouvindo, sim, né? Sim. Com o ouvinte, como uma espécie Juliana, de chave leitora de leitura, da Júlia. E generosamente entregando essa mediação para que o leitor vá ler a Júlia e se espante com como que ela é uma autora absolutamente generosa ao colocar as imagens todas na sua frente e não interferir. Não existe uma frase explicativa, uma frase que dilua os sentidos das coisas que estão acontecendo ou que rotule os sentimentos, inclusive, de todas aquelas personagens. Ela oferece as imagens e não tem a menor dúvida de que você vai ser capaz de acessar o que ela está querendo dizer. Sentidos. E construindo coisas muito assim delicadas e simbólicas, como, por exemplo, em frente ao cortiço tem um colégio. E a Marta vive nesse cortiço olhando para o colégio como quem olha para o possível futuro. É ali que vai sair o meu futuro. Se eu conseguir estudar, é o que vai acontecer. Inúmeras outras coisas acontecem na história que também são coisas repetidas na obra da Júlia, como a desilusão amorosa, a necessidade de um casamento que arranje a vida da mulher para que ela possa ter criatividade em relação aos próprios desejos, né? Se referindo muito a necessidade de ter dinheiro para criar, de ter uma situação básica, mínima, que te possibilite ter segurança para pensar sobre a própria vida, para não estremecer diante da vontade de criar algo para você. E fazendo deslizando já para a falência, que tem esse título, né? A Falência. A professora Ana Fedres fala uma coisa até muito interessante sobre os títulos da Júlia, porque ela tem títulos curtos, né? Sim. A Falência, A Intrusa, A Viúva Simões, são títulos todos curtos, e o que a professora Ana diz é que a Júlia tinha estratégias muito claras do campo literário, sabendo que se ela colocasse, por exemplo, títulos barrocos ou muito descritivos, ou que anunciassem uma coisa um pouco mais novela, ela não seria lida pelo leitorado masculino. Então ela tirava bastante elementos e deixava a coisa mais simplificada para conseguir atrair um leitorado mais ampliado. Na Falência, eu acho que talvez ela tome a medida mais radical como uma autora muito estratégica e muito desejosa de ser lida por um público amplo, que ela mantém um protagonista homem, que é o Francisco Teodoro, que é em torno de quem a trama toda se desdobra, mas a real protagonista do livro é a Camila, que é a mulher do Francisco Teodoro. Mas o leitor pode custar perceber esse protagonismo, porque esse homem, ele está o tempo todo visitando os cômodos, digamos assim, da casa. Ele está o tempo todo ali presente, mas é a Camila que vai liderando os acontecimentos e até tanto os que acontecem com a consciência dela, quanto o infortúnio que, por fim, significa esse símbolo da falência, né? O Francisco Teodoro é um imigrante português que tem um caminho bem sucedido, ele consegue ser um comerciante do café. Então ela faz toda essa cobertura histórica da era do café no Brasil, interessantíssima, de como que o comércio do café acontecia, como que o preço do café influenciava no bem-estar ou no mal-estar das casas
né, da vida doméstica que estava acontecendo ali. É muito interessante ler o livro também por essa perspectiva, mas ele é um comerciante que, por ter tido sucesso, um imigrante por ter tido sucesso, numa época que não era tão comum um imigrante ter sucesso, ele se torna obsessivo com o comércio. E se casa com a Camila, que é uma sergipana, porque ele quer um herdeiro. Ele quer rapidamente providenciar um herdeiro que ele comece a treinar para herdar mesmo, né? Ser capaz de conduzir. E a Camila é uma personagem sensacional. Sensacional. Ela é uma mulher que quer melhorar de vida, ela aceita o arranjo com esse cara por quem ela não tem nenhuma atração, um cara mais velho que não tem nada a ver com ela, monta essa família, conduz esses filhos, mas ela é uma personagem com uma libido transbordante. E a Júlia trata a libido da mulher não só no amplo sentido, ela é uma mulher que brilha. E a libido dela acaba afetando tanto homens quanto mulheres. As mulheres também ficam absolutamente atraídas pela Camila, por ver a Camila existindo. Que bicho é esse existindo tão florescente assim na vida? Ainda que reajam pela via do julgamento, do estranhamento, né, de não conseguir entender. A Camila se envolve com o Dr. Gervásio, que é o médico, né? E aí tem essa composição de romance assim bastante tradicional, né? O marido, a esposa, o médico, o contador, o comerciante, né? De maneira bem tradicional. Ela começa um affair com esse homem que representa naquela história, naquela comunidade, o sensível. Então ele é um homem que lê romances, que presenteia ela com romances. Tem uma passagem deliciosa do livro que ele leva de presente para ela um romance. Eles já estão num affair desenvolvido e ele presenteia ela com romance e ela fala... Sobre o que fala? Eu estou com medo de ler esse livro. Ele fala, não, fala de amores como o nosso. E aí ela fala, eu não vou ler, porque nesse livro eu morro. Claramente fazendo referência ali aos destinos de Ana Karenina e Madame Bovary, que vão morrer. Claro. Elas vão morrer no final e eu não quero ler esse livro. Não me venha com esse tipo de narrativa, porque a minha narrativa vai ser outra. E ali você vê a mão da Júlia acontecendo em torno daquela... E um diálogo com as outras obras também, né? Um diálogo com as outras obras e, olha... Com um tipo de destino de mulher. Com um tipo de destino, com alteração do destino, né? De ter consciência, por exemplo, do que pode acontecer a uma mulher que conduza os seus próprios desejos, quais são os riscos que você está correndo. A Camila é uma mulher que está totalmente consciente dos riscos que ela está correndo, mas ela não consegue controlar. E isso é uma coisa muito difícil de conduzir literariamente. E a Júlia consegue fazer isso sem descambar para uma coisa um pouco caricata do que é o descontrole do desejo. Então, por exemplo, tem uma cena memorável, talvez o meu momento favorito da Falência. O filho dela, que já é um rapaz que começa a ter namoros, começa a namorar uma francesa. E o pai desgosta daquela mulher. Ele fala, essa mulher não é para ele. E vira para Camila, que é a mãe, e fala, você precisa tratar disso. Você precisa impedir que ele tenha esse relacionamento. E ela resiste. E você vê ali uma mulher que está tentando dar conta do próprio desejo, sem condições de virar para o filho e falar, cuide do seu desejo. Né? Ela entra num confronto quase moral, assim, quem sou eu para falar do desejo com esse menino? E, por fim, o próprio amante, Dr. Gervásio, aconselha que ela sim fale com o filho. E ela acha, né, que o marido falando, o amante falando, talvez eu deva conversar com esse menino, e ela vai ter essa conversa com ele. E pede que ele pare de encontrar com a francesa. E naquele momento, prestes a perder o próprio desejo, o filho revida e fala, eu sei o que você está vivendo. Se você largar o seu, eu largo o meu. Quase que assim, propondo um jogo, mas um jogo que ele sabe que ele já ganhou. E ela se desespera diante daquela proposta. Ela entra num conflito absolutamente insolúvel entre
vê o filho desamparado de uma decisão adulta, digamos assim, que ele deveria talvez ter, e ela não consegue sustentar, e ao mesmo tempo sem ser capaz de dizer para ele, você está errado, eu não tenho um amante. Ela não pode negar também. Né? E é uma cena absolutamente brilhante em que ambos falam. A Júlia, em nenhum momento, o narrador não abre a boca naquele momento. É como se o narrador, diante daquela cena, parasse na porta por respeito ao que ia acontecer e soubesse que só os personagens poderiam falar aquilo. É um momento brilhante do livro, sabe? Eu acho que isso é uma joia que a gente tem, sabe, na literatura brasileira e espanta muitíssimo que a gente não carregue a Júlia por aí. Você vê que eu falo dela e me entusiasmo muito, porque você começa a ler a Júlia, a entender as cenas, ver o que aquilo significa, e imediatamente você se torna um propagador, sabe? Sugere que as pessoas leiam e que as pessoas busquem e tal, porque é uma descoberta, de fato, maravilhosa. Né, de um capítulo da nossa literatura. Maravilha. Incrível. E a personagem se recusar a ler é absolutamente notável. 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 Quer dizer, ela sabe que provavelmente é Madame Bovary, então ela não quer ler, porque o final não interessa a ela não vai se suicidar. Sabe que tem uma história curiosa? O Freud, de maneira ativa, sempre se recusou a ler Nietzsche. Nunca leu Nietzsche, mas ele escreveu dizendo, não leio porque sei que me afetará profundamente. Com toda razão. O que o Nietzsche chamava de Übermensch, de super-homem, é simplesmente um sujeito sem superego. É um sujeito puro id. Essa é a proposta do Nietzsche. O homem forte, a pessoa forte, é aquela que realiza os desejos e não os censura em virtude de um superego. Então o Freud disse, não vou ler o Nietzsche. Claro, se o Freud lê o Nietzsche, a psicanálise muda, não é? Então a Camila se recusar a ler, isso é brilhante. Uau! Lembrei do Drummond dizendo que se o Freud tivesse conhecido a Bahia, a psicanálise também seria boa. Muito bom, né? Psicanálise com Dendê. João, tem uma pergunta aqui que já se configura. Você, como historiador e crítico, né, da literatura, alguém que tem acompanhado não somente trajetórias anteriores, né, da nossa ficção, também o que está acontecendo na cena, você participa bastante, você é um grande leitor, resenha, participa de júris, enfim. Trazendo os casos primeiro de Alencar e Júlia, para a gente explicar um pouco para quem está nos ouvindo, como é que é essa permanência de um autor e uma ausência, um esquecimento de uma autora. Como é que isso acontece na história literária? Você quer lembrar alguns exemplos? O próprio Machado, ele ressurge, né? Ele tem ali aquele momento dele né, de pessoa que é lida, enfim, e ele ressurge no centenário dele, né? Quando a intelectualidade redescobre Machado e tal. O Alencar, ele foi perdendo também, né? Muitas vezes ele é visto como um autor difícil por causa da linguagem, né? Embora ele faça parte dos currículos, né? Ele seja uma referência importantíssima, até porque o Guarani depois virou uma ópera, né? Conta um pouco isso. Claro. Como é que é a permanência de um autor na história, né? E a retirada dele. Tá. Acho que há uma questão que é teórica e, portanto, não se refere ao Brasil. Mas é um dado brasileiro. Deixa eu começar pela questão teórica. Isso é um processo de canonização. A palavra cânon é muito reveladora. A palavra cânon em grego queria dizer apenas uma régua com a qual se media um terreno. Então, a ideia do cânon é a ideia de possuir um critério imparcial de avaliação objetiva de um campo. Então, teoricamente, quando se estabelece um cânone, que é uma lista de autores, que deveriam ser lidos porque são autores clássicos. São clássicos porque são autores adequados para serem lidos em classe, na sala de aula, como instrumento pedagógico, como transmissão de uma cultura que essa cultura é considerada solidificada naquele corpus textual, naquela lista de autores. Isso desde os gregos já há. Não é uma novidade. Desde os gregos, existiu desde sempre, para que você tenha uma ideia. Nos Estados Unidos, numa universidade como Harvard, sempre houve como Harvard, o responsável por um curso que há em todas
as universidades americanas, que têm títulos diferentes, mas a ideia fundamental é Great Books. São os livros clássicos, o cânone ocidental. Quem ensinava essa disciplina em Harvard era o reitor da universidade. Era o famoso Charles Norton. A tal ponto essa disciplina era importante porque a ideia é que ela formaria uma geração com uma mesma mentalidade determinada pela apreensão de uma cultura que é apreendida pela leitura de um conjunto de textos considerados representativos daquelas noções. É isto. Então sempre houve. E como é que se estabelece um cânone? Geralmente através de uma legitimação externa ao próprio fazer literário. Inicialmente crítica literária, depois a universidade, algumas instituições como na França, desde o século XVII, a Académie Française, no Brasil, desde 1897, a Academia Brasileira de Letras, e sempre há instituições similares. Na Espanha, a Academia Real, que tem, além disso, a atribuição de sempre renovar o dicionário. Então, o processo de canonização é o processo de cristalização de uma determinada imagem do que a cultura deve ser, e uma vez que esta imagem é possível transmiti-la. E como é que ela é transmitida? Através da educação formal. E a educação formal exige um currículo determinado, idealmente inamovível. Uma vez que esse currículo está determinado, ele pode ser ensinado. É isto. Então, esse processo não é um processo brasileiro. Ele é um processo mais geral. E tem sido questionado no mundo inteiro desde, pelo menos, a década de 80 do século passado, com o início da chamada Battle of the Books nas universidades norte-americanas, porque o que se tornou claro para todos é que havia uma lista canônica. Essa lista era composta exclusivamente por autores homens. O máximo que se chegava era Virginia Woolf. O máximo que se chegava era Virginia Woolf. E todas as outras autoras eram simplesmente ou lidas de maneira superficial ou não faziam parte desse cânone principal. Para os que de fato escrevem, então, para Juliana, para o Paulo Scott, para Carola Saavedra, para o Ferrez, a lista segue nas esquinas do sono, como diria o Drummond, né? No poema dele. Essa questão não tem importância do ponto de vista da escrita. Ela é uma questão importante do ponto de vista social, porque o reconhecimento canônico, a presença em listas, pode resultar em convites interessantes para o cotidiano das pessoas. Porque, afinal de contas, o escritor também paga boleto, não é isso? Parece que sim. Então, isso pode ser importante. Mas, então, é o problema mais geral. No Brasil... para o autor que está escrevendo e produzindo. Claro, é isso. Agora, no Brasil, tem uma característica que é muito complexa e que não é muito simples de lidar com ela. É que há no Brasil uma dificuldade muito grande de reconhecimento da importância da cultura como um elemento fundamental da própria identidade do país. Nós não temos essa percepção. Nós temos em muitos países, existe uma série de instituições, ou mesmo uma prática, de reverência a certos autores e a certas autoras, que são transmitidos e transmitidos ao longo do tempo. Eu lembro que eu estava em Madrid nos 500 anos do nascimento do Miguel de Cervantes, por casualidade. E me dirigia para o Museu do Prado. É meu ritual quando eu estou em Madrid. A primeira coisa que eu faço, vou para o Museu do Prado. No caminho, vou andando. E no caminho, eu comecei a olhar para as árvores e para as ruas e havia frases do Cervantes nas árvores, nos postes, na calçada. Você ia andando para o Museu do Prado e você literalmente caminhava dentro do Dom Quixote de la Mancha, que é algo absolutamente notável. No Brasil, nós temos essa dificuldade que é bastante acentuada. Nós temos uma dificuldade real de homenagear os que de fato merecem ser homenageados. Real. Nós temos uma dificuldade real de reconhecer o trabalho dos pares. O Tom Jobim dizia, em tom de brincadeira, que no Brasil o sucesso é uma ofensa. Mas de fato parece nesse sentido. Então, nós adicionamos, no caso brasileiro, isto. O caso mais célebre desse movimento é, na verdade, o Shakespeare. Quer dizer, quando o Shakespeare escreve, durante o período elisabetano, final do XVI, século XVII, um escritor de teatro não era um escritor, ele era um playwright, ele não era um writer. Para você ser escritor, tinha que fazer poesia, de preferência metrificada, com temas clássicos, o que o Shakespeare faz. Logo depois da morte do Shakespeare, o teatro elisabetano, na verdade o teatro na Inglaterra, é suspenso, especialmente quando chega o Cromwell. É quase um século sem teatro, porque os puritanos achavam aquilo um absurdo, a representação teatral. O Shakespeare é retomado no século XVIII, acontece algo fascinante. Assim como o espaço do jornal é muito importante para compreender o folhetim,
o espaço da encenação do The Globe é fundamental para entender o teatro shakespeariano. O The Globe era um teatro com um palco muito amplo, que tinha a forma de uma ferradura, como ele diz de maneira famosa no prólogo do Henrique V, diz o wooden O, esse O amadeirado. Então era um palco que dava grande liberdade cênica. Você poderia colocar naquele palco 40 pessoas de maneira absolutamente normal, com uma movimentação cênica razoável. Quando Shakespeare é redescoberto no século XVIII, ele é considerado um gênio indomável. Por quê? Porque o palco do século XVIII é o palco italiano. No palco italiano, você não consegue encenar com facilidade algumas cenas shakespearianas que exigem espaço. Por exemplo, todo o teatro shakespeariano tem como base um momento em que o personagem, em que você lê a indicação de cena, diz assim, à parte. É o personagem falando sozinho, na verdade com a plateia. No palco italiano é muito artificial. Porque como é que você faz esse à parte? Você está ao lado da pessoa. No teatro do Globe, com essa estrutura de meia ferradura, você dá um passo para o lado. Já é verossímil que a pessoa não escuta você. Então ele foi considerado indomável. Quem recuperou o Shakespeare nesse sentido foi Victor Hugo. Numa história deliciosa, que as obras completas do Shakespeare para o francês foram traduzidas pelo filho do Victor Hugo. E o pai escreveu uma introdução. Não é um pai tão bom quanto o da Júlia Lopes, realmente, mas foi um gesto simpático. Foi quase tão bom, né? E ele escreveu uma introdução que, teoricamente, seria pequena. É um livro de 400 páginas, em que ele revela todo o amor dele pelo Shakespeare, que ele vê o Shakespeare como o grande modelo romântico. Machado, algo similar. Nós demoramos muito a entender que o Machado, ainda hoje, eu não vou dizer ou mais, porque isso não é uma competição, o Machado está entre os 3 mais coloquiais autores da literatura brasileira. Você pega qualquer frase do Machado, é sujeito, verbo, predicado, e o vocabulário é um vocabulário simples. Por exemplo, Dom Casmurro, o auge, aquela cena do velório do Escobar, quando o mundo do Bento Santiago vira de cabeça para baixo e ele descobre que foi traído. Depois disso, o Machado escreve uma frase assim, olha que frase, o Machado escreve assim, a confusão foi geral. Ah, sim. Essa frase é muito bom, não é? Importantíssima. Olha que maravilha, 1900, a confusão foi geral. Ele está rindo, ele está achando graça do que ele está escrevendo, né? Então é um autor muito coloquial, mas não foi visto assim. Como de fato ele teve uma consagração constante durante toda a sua vida, presidente perpétuo da Academia Brasileira de Letras. E uma coisa curiosa, seria interessante pensar com a Juliana. O Machado teve uma vida muito regrada, absolutamente convencional, para que na escrita ele pudesse ser transgressor. Então, de alguma medida, o caráter transgressor da literatura do Machado beneficiou-se do caráter regrado da sua vida. Quer dizer, as pessoas liam o Machado, não havia, do Machado não se pode dizer nada. Quando ele retoma, em 1939, é o centenário de nascimento do Machado. Então há uma série de atividades. Surgem biografias como a da Lúcia Miguel Pereira e, sobretudo, a Revista do Brasil publica um número especial dedicado ao Machado. Aí é um texto fundamental, que é uma história tão bonita, eu paro. É o texto Astrogildo Pereira, que é assim, Machado de Assis, historiador do Segundo Reinado. É o primeiro texto que diz com todas as palavras que a história de que o Machado era absenteísta é uma tolice, basta lê-lo com cuidado. Esse texto de 1939, por exemplo, foi indispensável para toda a obra do Roberto Schwartz. O que tem de bonito nessa história? 1908, no Cosme Velho, o Machado está morrendo na cama sozinho, com José Veríssimo e Euclides da Cunha na casa. Entra um jovem, nos 13, 14 anos, pede para ver o mestre. Diz, eu queria muito ver o mestre. Aí vai ver o Machado. Se despede do mestre, vai embora. Muito tímido, vai embora, muito emocionado, vai embora. Ninguém sabe quem é. Descobriu-se depois. Era o Astrogildo Pereira. Um dos mais importantes membros do Partido Comunista Brasileiro. Foi o primeiro, de fato, a compreender que o Machado era muito distante daquele absenteísmo que, por muito tempo, prejudicou a recepção do Machado. Mas desculpa, eu falei muito. Eu lembrei que as pessoas também ficam um pouco desconfiadas ou incrédulas quando eu digo que o Jorge Amado nunca bebia. Vocês estão incrédulos também? Também. Nunca. Mas não era uma questão de autodisciplina. Não, ele não bebia. Desde sempre. Desde mocinho. Ele bebia suco, bebia café, não bebia álcool. Era muito raro. Você não devia ter nos contado isso.
Por causa do Quincas Berro d'Água, as pessoas imaginam que ele conhecia muito aquilo ali. A transgressão era em grande parte pela literatura, né? Eu quero perguntar para Juliana, não é para Júlia, como é que é fazer parte da cena literária no Brasil hoje, como autora mulher. Mas eu queria também, antes, voltar um pouco na tua trajetória, como é que é a tua formação? Há críticos que veem Machado nos seus livros, enfim, quem que você leu, né? Quem que você lê hoje, nessa tua formação até aqui, e como é que é ser autora brasileira? Sim. No século XXI. Sim, engraçado, a minha formação de leitura, ela é muito feita na escola, né? Não em casa. Apesar de eu vir de uma família de imigrantes mineiros, em que contação de história é esquentar leite de manhã, né? Tão certo quanto esquentar leite de manhã, que a gente vai contar muitas histórias, então acho que tem uma questão importante da capacidade de escuta para histórias que vem dessa origem. Mas eu tive sorte de ter professores na escola excelentes mediadores de leitura. Então, mesmo quando o livro, por exemplo, de leitura obrigatória, eram livros difíceis de se encarar, como estou lembrando de ler A Senhora, né, do Zé de Alencar, e ter dificuldade de entrar naquilo e de trazer aquilo para a vida, né, como a gente estava falando da história que vem para a vida, mas de ter tido professores que eram brilhantes no manejo da mediação, né? E acho que aí também está uma coisa muito importante de entender isso que você estava perguntando antes sobre como manter um autor na lista e o quanto essa mediação também é o que vai colocando o autor nas mochilas, né? E sendo capaz de deixar as pessoas... A imagem que vem que é a gente ser capaz de morder a obra do autor, né? Com a sua boca, para você poder falar sobre aquela experiência de leitura de maneira amadora, no sentido mais afetivo da palavra mesmo, né? Então, teve todo aquele rol de leituras obrigatórias ali acontecendo, mas, muito curiosamente, eu só fui, de fato, entender a minha voluntariedade, digamos assim, de leitura ao mudar para o Rio de Janeiro, né, porque eu sou do interior também, e começar a frequentar bibliotecas públicas, encontrar bibliotecárias que me deixavam absolutamente à vontade diante de uma estante. E eu sempre dou esse testemunho porque eu acho que é muito comum a sensação do leitor brasileiro encarar uma estante de livros e achar que aquilo não é para si. Achar que aquilo é fechado demais ou que você não vai ter capacidade de frequentar aquela oferta, né? O que também tem a ver com a educação, também tem a ver com uma série de questões que desembocam nisso tudo que a gente está falando, né? De como que o leitor olha, o cidadão brasileiro olha para a cultura como algo que é feito para ele também, né? Que ele tem total acesso e direito e é premeditado dentro daquilo, de uma certa forma. Então, assim, eu li de tudo naquele momento, muito mediada pelas bibliotecárias, exatamente. Lendo de tudo, sem pensar que eu queria ser escritora, apenas lendo porque era uma atividade prazerosa. E comecei a montar a minha bibliotequinha, que eu adoro essa história, que eu comecei a montar a biblioteca com ticket e alimentação. Eu trabalhava e recebia ticket e alimentação. E a bibliotecária falou para mim, Juliana, tem uma livraria em Botafogo que aceita, se você comprar um cafezinho e o livro... você paga com ticket de alimentação. Por que você não começa a montar a sua biblioteca? Muito bom. Qual era a livraria? Aquela que tinha ali no final da Voluntários da Pátria. Eu acho que já fechou. Eu sei qual é. Tinha um café ótimo, exatamente. Ela já não é. E comprava o livro. Entrava, tomava o cafezinho, escolhia um livro e pagava com ticket de alimentação. Então, todo o começo da minha biblioteca... né? Eu adoro essa metáfora, não preciso nem compor, né? De começar a montar, mas pela sugestão esperta de uma bibliotecária, né? Que fala, faça a sua biblioteca, começa a exercer esse desejo. Cortando o filme para juntar as peças, né? Eu acho que tem algo que me conecta a esse momento, que foi quando o meu primeiro romance vence o Prêmio Sesc, e eu vou fazer as viagens do Prêmio Sesc para encontrar leitores.
E aí eu acho que é muito interessante pensar o microcosmo do Sistema S dentro de um sistema de cultura no Brasil e a coisa absolutamente fenomenal que acontece não só de mediação de leitura, mas de sistematização de acontecimentos em torno dos livros. Que eu acho que aí é que as páginas se abrem e coisas saem dali. Conversas com leitores. Participação em eventos, conversas com leitores, rodas de leitura, pequenas oficinas, mas numa capilaridade quase inacreditável, né? Indo a cidadezinhas muito pequenas, em que quase nada acontece, entre aspas, e lá está o SESC fazendo rodas de leitura e apresentando livros a essas pessoas. E essa foi uma experiência absolutamente formadora para mim, como escritora, de primeiro, de cara, abrir mão do livro. Né? Entender que eu estava ali quase como uma apoiadora do livro e tentando, dar suporte, mas que ele faria o próprio caminho junto aos leitores. E acho que essa é uma experiência de escrita fundamental. Né? Não ter o livro mais debaixo do braço, entender que ele pertence, que você vai receber notícias, inclusive, né, sobre o que você escreveu, e essa é uma experiência quase milagrosa, né? Descobrir sobre o que você escreveu depois do livro ser publicado. Mas por que eu chego, né, ao Prêmio Sesc diante da tua pergunta? Porque quando você fala sobre o ser autor hoje, né, e eu acho que quando a gente fez esse passeio todo diante da Júlia, especialmente pensando em ser editada, ser lida, ser publicada, acho que a gente teve uma mudança de panorama muito importante, talvez de 2015 para cá, né, com a entrada das editoras independentes, especialmente para as mulheres, né, que estavam escrevendo, fazendo uma abertura mesmo de campo para que mulheres começassem a publicar, que pressionou o mercado mainstream, digamos assim, que teve que corresponder e aumentou não só a publicação de autores contemporâneos de maneira geral, como olharam efetivamente para mulheres negras, né, e inclusive seccionando a coisa para entender como funcionaria. Então eu acho que, obviamente, falta espaço, né, para as coisas acontecerem, acho que já teve muita melhora. Mas sabe uma coisa que eu vejo a Júlia e as colegas da Júlia, né, os pares dela ali, e vejo algo que não mudou. Que se uma mulher espera as condições ideais para começar a escrever, você não escreve. Né? Essa dissociação entre o desejo de escrita e a possibilidade de publicação é uma condição base. É como você admitir para você que o seu desejo é escrever e não publicar. E que publicar será uma fortuna, será uma coisa muito boa que vai acontecer. Mas a Andréa Delfego tem uma expressão que eu adoro, que ela fala: você tem que ser capaz de proteger o pré-sal do seu desejo. O que está lá embaixo e que te mantém escrevendo. Porque, inclusive, por exemplo, isso que o João estava falando, a legitimação, né, a partir de ser publicada. E é claro que a gente vê uma descentralização da legitimação hoje, são várias... né, há uma abertura para que a legitimação aconteça de outras formas. Mas eu acho que se for uma métrica, se a gente for fazer na régua, sempre tem um grau de frustração quando você vai comparar as diferenças de gênero dentro da arte. Em alguma medida o grau de frustração vai acontecer. E essa expressão da Andréa, proteger o pré-sal, que eu adoro, que ela fala: você vai receber, você como autora mulher, você vai receber o olhar de legitimação feito por um homem, né? Feito por alguém que de repente vai aplicar um olhar um pouco deslocado de gênero para o que você está fazendo. E claro, efeitos vão passar por você. Algo vai acontecer em relação a você. Mas essas camadas precisam ficar na superfície para que esse pré-sal que te mantém escrevendo o próximo livro seja protegido. E o eco que me traz de Júlia Lopes de Almeida na cabeça é essa capacidade de estar perfilada ao lado de 12 homens, de ser preterida na cadeira da Academia Brasileira de Letras, de eventualmente ser esquecida, mas manter o desejo dela como uma bitola que vai girando enquanto inúmeras outras podem emperrar. Né?
E eu não estou falando isso de maneira heróica, não é isso. Eu estou falando isso de maneira absolutamente mundana. Pragmática. Pragmática, exato. De como seguir rodando algo, né, que é, sobretudo, parte do seu desejo, sem que a mão do mercado ou do campo seja dominadora, né, ou aniquiladora, dona do seu desejo, né? Isso é bastante bonito de acompanhar nas oficinas, por exemplo, né, no desejo de quem começa a escrever e vem, acho que está também muito nutrido pela lógica de rede social, já começa a escrever pensando em ser publicado e deixa de viver o absoluto prazer do caminho de encontrar com o teu desejo ali escrevendo, inclusive encontrar com a tua contradição, encontrar com a tua desistência, se for o caso, para mudar para uma outra coisa, actuando com uma outra coisa que não é necessariamente a legitimação final, né? Apesar de muito desejável. Perfeito. João, você tem acompanhado as mudanças que estão acontecendo no mercado brasileiro de livros, a cena literária, todo um questionamento da tradição literária e uma busca por um novo repertório mesmo, né? Com autoras, autores negros, indígenas. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, né, e quer entender um pouco o que está acontecendo, como tem sido essa renovação crítica também dentro da universidade, né? Novos estudos, uma geração nova de críticos também que estão mais abertos, né? Queria que você contasse um pouco isso. Eu acho que é o movimento mais importante da cultura brasileira nas últimas 2 décadas e meia, que é o fato concreto de que é um grupo de agentes sociais que cada vez mais depende menos da voz do outro para se afirmar. Pensando na literatura brasileira mesmo. Pensa, por exemplo, em Grande Sertão Veredas, 1956. Então, começa assim. Nonada. Tiros que o senhor ouviu não foram briga de homem, não. Deus esteja. Quer dizer, só faz sentido porque o Riobaldo, que é o narrador de todo o romance em primeira pessoa, ele está respondendo para alguém. Nonada. Tiros que o senhor ouviu, houve tiros. Não são briga de homem, não. Não precisa ter medo. Deus esteja. Fique no seu lugar. O Riobaldo está falando para um doutor da cidade. O romance inteiro, do ponto de vista estrutural, é uma resposta interminável para uma pergunta que revela pouca familiaridade com o local no qual se encontra. É o Riobaldo sertanejo falando para um doutor da cidade, o Guimarães Rosa. Todos nós, os leitores do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. É extraordinário como estrutura, não é? Mas não é um diálogo. É um extraordinário monólogo, mas não é um diálogo. Ele se encerra na primeira resposta, que já é uma resposta que estabelece uma diferença muito clara entre o que pergunta e o que responde. Vamos dar um salto. Final da década de 70, 77, 78. Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Que é uma tentativa de fazer o que disse a Juliana. Aliás, Juliana, você conquistou um leitor para o Gil Lopes de Almeida. Eu só li A Falência. Eu vou ler os outros agora. Leia. Fiquei absolutamente encantado pela sua descrição. Você disse que a Júlia Lopes de Almeida tinha essa enorme capacidade de colocar-se na pele do outro, sem nenhuma condescendência, sem nenhuma espécie, com uma capacidade real de colocar-se no lugar do outro. Durante muito tempo, no romance regionalista brasileiro, José Américo de Almeida, Bagaceira, 28, Raquel de Queiroz, o 15, 1930, sempre quando havia a fala do camponês, do sertanejo, do pobre, ela vinha entre aspas ou com itálico, para marcar que não era da norma culta. Isso já não acontece em Grande Sertão Veredas, é um grande avanço. Quando chega na Hora da Estrela, o esforço enorme da Clarice Lispector ou do narrador Rodrigo S.M. é de ser capaz de dar conta de uma subjetividade que não tem nenhuma relação com a sua própria. A subjetividade da Macabeia é precária. É a subjetividade de quem não vai ser mastigada pelo leitor porque não tem o que comer. Ela mesma não tem o que comer. E o protagonismo deixa de ser da Macabeia. Quando você lê A Hora da Estrela com cuidado, o protagonista é o narrador, Rodrigo S.M., e as suas dúvidas sobre a sua capacidade ou não de dar conta daquele desafio, não é isso? Então, durante muito tempo, o máximo que a literatura brasileira conseguiu foi a representação do outro. Há, inclusive, um livro importante, famoso na época, anos 70, A Representação do Pobre na Literatura Brasileira. Quem fugiu um pouco disso foi o Graciliano Ramos,
que em Vidas Secas faz algo absolutamente extraordinário. Ele não trabalha com a representação do pobre. Ele apresenta as consequências da pobreza, que são sobretudo linguísticas, são de linguagem. E os personagens, Fabiano, sim, a Vitória, os dois meninos que não têm nome, não são capazes de trocar uma única frase no romance inteiro. Só na última página, quando eles vêm ao longe de São Paulo e eles pensam, os meus filhos vão ter educação formal. Pela primeira vez, Sinhá, Vitória e Fabiano trocam duas frases completas, sujeito, verbo e predicado, porque eles têm futuro. Se tem futuro, pode ter linguagem, não é isso? Então, nesse sentido, o que aconteceu a partir da chamada literatura marginal, que tem um ponto fundamental anterior, mas cuja trajetória e apagamento é sintomático. Claro, me refiro a Carolina Maria de Jesus, e o Quarto de Despejo, da década de 60. É absolutamente revelador a maneira pela qual ela foi inserida no sistema literário e como ela foi rapidamente retirada. Não sei se vocês sabem disso, mas há um texto da Raquel de Queiroz, que a Raquel de Queiroz diz que ela dificilmente seguirá sendo escritora porque lhe faltava material. O que é que lhe faltava? Linguagem. Ainda hoje há muitas discussões sobre a ortografia dos textos da Carolina Maria de Jesus, não é verdade? Nesse sentido, ao contrário da maior parte dos meus colegas, eu creio que o que tem acontecido na literatura brasileira desde então, agora voltando, desde a passagem da década de 90 para o início do século XXI, o que os próprios autores, como Ferrez, Paulo Lins, chamavam de literatura marginal, que foi literalmente uma espécie de explosão, porque a partir disso surgiram, de maneira muito clara no cenário brasileiro, o que o Cuti, um importantíssimo crítico e poeta aqui de São Paulo, que aliás acabou de lançar uma antologia poética pela Companhia das Letras, que é absolutamente maravilhosa. Um importante ensaio ele chama Literatura Negro-Brasileira. Então, usando o conceito do Cuti, a explosão de literatura negro-brasileira, a explosão de literaturas indígenas, a explosão cada vez mais forte da presença feminina em todos os níveis. Por exemplo, a Ana Fedrich é uma brilhante colega que eu tenho, muito mais jovem do que eu, claro, mas é uma brilhante colega. E há, portanto, hoje uma pluralidade de vozes, e o que é o mais importante de tudo é que hoje o Ferrez ele não precisa de um crítico para teorizar a literatura marginal, ele mesmo teoriza. A Eliane Potiguara, o Daniel Munduruku, eles não precisam que eu me preocupe em escrever sobre literatura indígena. O doutorado do Daniel Munduruku é sobre literatura indígena. Ele tem uma editora para divulgar literatura indígena. Não é necessário que eu fale sobre a branquitude. A Cida Bento já falou. Não é necessário que eu reflita sobre a cosmovisão africana. Há um notável convite aqui, Rogélia, um notável músico, cantor, compositor e pensador contemporâneo chamado Tiganá. Vocês conhecem? Absolutamente maravilhoso. Adoro. Absolutamente maravilhoso. Eu convidei lá para a casa Dirce para falar do doutorado dele, que é uma coisa impressionante. A força da reflexão dele. É brilhante. Esse é o movimento mais importante da cultura brasileira das últimas 2 décadas e meia. É o fato de que hoje não existe mais controle da voz, não é mais necessário que um professor universitário, doutor, diga o que está acontecendo. As pessoas sabem o que está acontecendo. Para terminar, o Marcelino Freire, num livro que é espetacular, Contos Negreiros, tem um conto que é muito importante para essa nossa discussão. É um conjunto de jovens negros com uma câmera que desce no Leblon, Ipanema, nos lugares chiques do Rio de Janeiro, como se fossem antropólogos do outro, porque sempre sobem nas comunidades para ver o que eles estão fazendo, não é? A Carolina Maria de Jesus já diz isso. Ao momento do diário, que estão filmando a vida de um bandido da favela do Canindé. E ela escreve assim: eles só se interessam pela gente nessas horas. Depois eles desaparecem. Então o que fazem os personagens adolescentes do conto do Marcelino Freire? Eles vão filmar a nossa vida exótica em Leblon e Ipanema, cercados por muros com medo de tudo, não é? E chega a polícia, o porteiro, eles são expulsos. Eles terminam dizendo o seguinte: é maravilhoso, mas eles filmaram, eles conseguiram filmar, por isso chamaram a polícia, por isso foram expulsos. Eles falam assim entre eles, falam: vamos embora, não tem problema nenhum não, depois nós vamos editar. É maravilhoso, não é? Eu acho que é o movimento mais importante da cultura brasileira das últimas 2 décadas, e eu espero que ele se amplie. Eu espero que em breve professores universitários como eu nos tornemos ociosos. Muito bem. Enquanto porta-vozes do outro, não é? E a gente tem cada vez mais leitores e leitoras. Né?
Juliana e João, adorei a conversa. Acho que a gente aprendeu um pouco mais sobre Alencar e Júlia e saiu daqui com mais vontade de lê-los, né? Que delícia. Obrigada, Josélia. Foi uma delícia. Espero que pessoas tenham ficado com vontade de ler a Júlia, porque, sobretudo, o Papo tinha esse objetivo também, né? De falar sobre ela e trazer leitores. Obrigada. Josélia, como sempre, uma alegria conversar com você e agradecer muito a Juliana, porque eu aprendi muito sobre a Júlia Lopes de Almeida e eu prometo que eu vou ler. Além da falência, eu vou ler outros títulos. Muito bem. Obrigada. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.